Muito bem, estamos de volta com Fé na Vida desta terça-feira, 29 de agosto de 2017. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre hipnoterapia, mas agora a gente vai assistir uma reportagem da Central de Jornalismo falando a respeito das doenças causadas pelo cigarro. A gente sabe que são muitas, né? São quase mais de 4.000 componentes químicos em um cigarro só. Imagina a quantidade de doenças. Faz 48 anos que seu José fuma. Comecei, eu tinha 18 anos, nos bailão, nas festas, junto com os amigos, e aí nunca mais parou também. O hábito se tornou dependência e já rendeu ao mestre de obras 2 infartos e vários outros problemas de saúde. O senhor já tentou parar de fumar? Já fiz tratamento, uns 6 meses, mas não teve jeito. O cigarro pode causar até 50 tipos de doenças diferentes, geralmente relacionadas a problemas respiratórios e de coração. A cada tragada são ingeridas mais de 5.000 substâncias tóxicas. E entre elas está o alcatrão, um dos principais responsáveis pelos casos de câncer de boca, laringe e estômago. E é bom lembrar que de todos os fatores que nós conhecemos, fatores chamados modificáveis do infarto do miocárdio, o diabetes, a hipertensão, o colesterol, a hipertensão arterial, de longe o tabagismo isoladamente é o fator mais preponderante do infarto do miocárdio. Exemplificando, se nós pegássemos um indivíduo obeso com diabetes e um só tabagista, esse tabagista teria muito mais chance de ter um infarto do miocárdio do que as outras doenças associadas, né? Os benefícios para quem larga o vício são inúmeros. Em 20 minutos sem fumar, a pressão sanguínea e a pulsação já voltam ao normal. Em 2 horas não há mais nicotina circulando pelo sangue. Em 2 dias, o paladar ganha sensibilidade novamente. E de 5 a 10 anos, o risco de sofrer um infarto passa a ser igual ao de quem nunca fumou. Muito interessante isso, né, gente? A mudança já começa em 20 minutos, depois 2 dias, depois gradativamente, um dia de cada vez. A gente tem que dar os parabéns mesmo para quem enfrenta isso e assume essa mudança de hábito bem positiva para a nossa saúde, né? Está aqui comigo hoje para falar, então, sobre hipnose, hipnoterapia, nesse assunto aí, nessa dimensão também, um pouquinho agora sobre o fumo. O Ocimar Gilberto Olivetti Filho, hipnoterapeuta. Seja bem-vindo, Ocimar. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão gostoso aí com você e com os telespectadores. Ocimar, o que significa, então? O que quer dizer hipnoterapia? Hipnoterapia é uma prática terapêutica, né? Então é colocar a ciência da hipnose dentro da prática terapêutica, da prática médica, psicológica, né? Então é a utilização de uma abordagem, né, onde nós alteramos o estado de consciência, né, de uma pessoa que nos procura, buscando a solução, né, de determinada demanda, né, na área médica, psicológica, odontológica, anestésica, né? Então é auxiliar uma pessoa que tem determinado desejo, né, a atingir, né, o seu objetivo. Então, hipnose é a ciência, né? Hipnoterapia, a prática dentro do consultório. Como que isso surgiu, Ocimar? É antigo já, né? Isso, então a hipnose já tem aí mais de 50 anos, né? Ela passou por algumas transições em determinadas áreas, em determinados países, ela é prática exclusiva, né, de quem tem uma formação médica, uma formação acadêmica, em outros é uma formação livre, você não precisa ter inicialmente uma graduação para trabalhar com ela, né? Mas ela data aí de muitos anos, né, e ela foi trabalhada inicialmente como passes, né? Então ela começou, né, de induções através de trabalhos com ímãs, de trabalhos com passes energéticos, né, numa área mais mística, né? E foi adquirindo um caráter científico, né? A partir ali de Charcot, de Freud, de Erickson, de Pavlov, né? Então nós temos aí uma série de cientistas, né,
que formataram os seus métodos, as suas abordagens dentro da hipnose, né? As pessoas fazem algumas confusões, né, com relação à hipnose, né? O Ocimar faz na maioria delas, assim. Na maior parte das vezes, né, isso é por conta de alguns canais de comunicação, enfim, que utilizam a hipnose como uma atividade circense, um espetáculo. Aí a gente vê episódios em rua, em palco, né? E as pessoas, o público que não conhece, acha que é aquilo, né? Então, onde a gente coloca uma pessoa para comer cebola na rua, ou coloca uma pessoa em situação vexatória, né? E a hipnose médica, né? A hipnose terapêutica não é isso, né? Então, é um trabalho muito sério, né? Num ambiente controlado, que existe um contrato terapêutico, um respeito, né? Acerca da individualidade, né? Daquela pessoa. Então, não é aquilo que a gente acaba vendo em alguns espetáculos, como você falou, Valéria. Ocimar, nessa questão, então, do fumo, né, do cigarro, a hipnose, né, na abordagem para cura de vício, qual que é o passo a passo? Isso. Então, a hipnose, ela é muito procurada, né, em tudo aquilo que o indivíduo precisa mudar o comportamento, né, principalmente, né? Então, a pessoa ela não tem conseguido, por um método convencional, né, por exemplo, a cessação do tabagismo, ela procura um hipnoterapeuta, né? Aí a gente vai trabalhar desde, né, o início do comportamento tabagista, né? Então, como isso começou, quais eram as circunstâncias na época, né? Então, o que a pessoa ela consegue emocionalmente, né, com o fumo, né, com o hábito tabagista, né? E aí a gente vai trazendo a consciência, aquilo que estava no automatismo, aquilo que estava, né, como você falou, no vício ou no hábito. É uma doença, não é? Então, existem determinadas técnicas, né, técnicas comportamentais, de enfrentamento, de dessensibilização. Existem técnicas de visualização, né, onde a gente constrói com o paciente cenários de risco, aversivos em relação ao uso do cigarro, e, no outro momento, cenários onde a pessoa ela tem sentimentos positivos, ela tem conquistas sem o cigarro. Desenhe para mim isso daí, então, Ocimar, como que é na prática? Então, por exemplo, né, uma pessoa ela vem para um tratamento em hipnose, né, a gente faz uma indução hipnótica, né, depois de um rapport, que é uma entrevista, que é conquistar a confiança do paciente, né? E aí a gente faz a indução hipnótica. O que é a indução hipnótica, né? É você colocar o paciente num estado de concentração, num estado de transe. Né? Entendi. Nem todo mundo, né, chega num transe profundo, mas a gente já consegue ter estágios. Isso. A gente já consegue fazer um bom trabalho num transe leve. A pessoa no estado de relaxamento, né, ela está aberta à sugestão. E aí a gente vai dando comandos, né, que são as induções hipnóticas, para a pessoa visualizar determinados cenários. Então a gente começa, muitas vezes, colocando elementos negativos quando ela se vê com o cigarro. Então a gente coloca induções de que aquilo é ruim, de que ela está se sentindo mal, de que ela está se prejudicando, né? E a gente deixa essa memória ali. E a gente pode deixar uma sementinha hipnótica, que a gente fala na hipnoterapia, de que cada vez que ela for acender um cigarro, por exemplo, ela vai ter a lembrança daquilo que a gente trabalhou, de que aquilo é ruim, aquilo é negativo. Já vi pessoas falando que depois que fez, começou assim, sempre que pensou no cigarro, teve ânsia. Isso é muito comum. Então a gente deixa essa sugestão de que cada vez que você acenda um cigarro, você se sinta muito mal, desconfortável, que você tenha determinado sintoma. Né? E a pessoa acaba registrando isso no seu subconsciente, e cada vez que ela acende um cigarro, vem aquela sensação de mal-estar e de desconforto. Né? Além do cigarro, a gente sabe que já é uma dependência química, isso pode ser tratado na mesma proporção para dependentes químicos, com drogas mesmo? Sim. É um trabalho bem intenso, demanda um tempo maior, mas isso pode ser utilizado, inclusive, como prática complementar. A gente não pode orientar, para alguns casos, para algumas patologias, algumas doenças, só a hipnose, porque nós temos outros fatores, né, que acabam ali contribuindo para que aquela doença permaneça em estado ativo. Então a gente precisa considerar comorbidades, que
são doenças associadas. A gente precisa considerar questões orgânicas, né? A gente precisa considerar síndromes de abstinência, né? Que dependendo da dependência, essa pessoa vai precisar de uma intervenção médica, farmacológica, porque senão a pessoa corre risco, né? De um adoecimento, inclusive de óbito. Nossa, é tudo muito interessante. A parte do transe, Ocimar, como que se estabelece? É muito curioso isso, né? Isso, Então, o transe hipnótico ele é muito confundido com o estado de sono, né? Até porque o hipnólogo, ele utiliza algumas palavras na hipnose clássica, durma, você está entrando num sono profundo, mas o transe hipnótico não é dormir, não é sono, né? Mas a gente utiliza isso porque para o inconsciente é aquilo que mais se aproxima do estado de relaxamento profundo, né? Então você confunde um pouco, né, a tua consciência e aí você fala direto com o inconsciente. Mas o que é? É um estado de atenção concentrada, né, e um estado de consciência periférica reduzida. Então a pessoa ela derruba, né, as suas barreiras racionais e ela está aberta, ela está suscetível a sugestões hipnóticas, aquilo que o hipnoterapeuta fala para ela, que foi acordado previamente, que vai respeitar a individualidade e os valores dessa pessoa, né? Ninguém, por exemplo, num estado de transe vai fazer algo que não faria fora do seu estado de normalidade. Isso, porque as pessoas costumam confundir muito, né, Ocimar? Isso, o hipnólogo vai pedir para eu sair na rua e imitar uma galinha. Não, gente, não é por aí. Você só faz num transe, você só aceita aquilo que você aceitaria fora do transe hipnótico. A pessoa ela está ciente de tudo que está acontecendo ali, a pessoa vai lembrar de tudo que foi feito ali, Valéria. Nossa, muito legal. E que bom que tem um profissional, assim como o Ocimar, né, conduzindo toda essa situação, né, em diferentes áreas, em diferentes questões humanas. Olha só, dia 27 de agosto foi o dia do psicólogo. Temos uma reportagem especial da nossa central de jornalismo falando sobre isso, sobre essa profissão tão importante, principalmente para os dias atuais. Foi a psicoterapia feita na adolescência que incentivou o Cairu a escolher a profissão que queria seguir. Ele é psicólogo, atende em um consultório e dá aulas na universidade. Minha psicoterapeuta, ela fez uma análise daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava sentindo e daquilo que eu estava expressando, agindo, como eu estava agindo frente àquela situação que eu vivia. E me fez todo sentido, algo que me encantou. Sem dúvida alguma, posso falar que sou apaixonado pela psicologia. Cairu se divide entre a sala de aula e os atendimentos e explica que os pacientes o procuram com as mais variadas expectativas. Às vezes uma pessoa busca um tratamento, busca fazer psicoterapia unicamente para ter um espaço de escuta, para ser acolhido, para sair um pouco dessa rotina do dia a dia que às vezes a gente não consegue acessar o mais profundo da nossa existência. O atendimento clínico em suas várias abordagens é o ramo mais conhecido da psicologia. Cada profissional atua de acordo com o método com que tem mais afinidade, mas o trabalho do psicólogo vai muito além do consultório, já que ele pode atuar nas mais diversas áreas. A gente tem psicólogos dentro das organizações de trabalho, então eu posso recorrer geralmente à área de recursos humanos da minha empresa, se eu tenho alguma dificuldade relacionada ao trabalho, o psicólogo dentro do hospital, que faz o acompanhamento das famílias e das pessoas internadas, no esporte, ajudando as equipes a terem um melhor desempenho, nas políticas públicas, né, saúde mental junto ao SUS, a política de assistência social. Então, a gente tem hoje N possibilidades de atuação, que não apenas essa tradicional clínica que é a mais conhecida pela população. São em todas as áreas do conhecimento, né, Ocimar? Quanto tempo você é psicólogo? Sou psicólogo há 10 anos. E já, como você me falou, há 10 anos você trabalha com a hipnoterapia? Não, eu sou psicólogo há 10 e trabalho com a hipnoterapia há 3 anos. Por que você decidiu essa área da hipnoterapia? Então, nós estávamos conversando anteriormente, né, e eu optei, né, por essa abordagem porque eu percebi que algumas questões, né, que o paciente ele trazia, através da psicoterapia convencional, nós tínhamos um tempo maior, né, de investimento e uma dificuldade para acessar algumas questões de memória, para a pessoa ela começar a se soltar dentro do tratamento psicoterapêutico, né? E a hipnose
hipnose facilita um pouco esse acesso, né? Então, desensibiliza e sensibiliza. A hipnose fala diretamente com o inconsciente, né, para determinadas patologias que me faltavam recursos na psicoterapia convencional. A hipnose vem me instrumentalizar, né? Então eu escolhi para poder auxiliar, né, a população que buscava aí a psicoterapia comigo, né, para alcançarem os seus objetivos. Dentro desse processo de hipnoterapia, quando que você dá alta? Como que é esse momento? Então, a alta, eu costumo dizer que é combinada, não é? Então, não é o terapeuta simplesmente que escolhe dar alta, mas numa conversa, num contrato, quando a pessoa ela já se sente confiante, né? Quando ela se sente habilitada para lidar sozinha com as suas questões, aí nós conseguimos construir a alta juntos, né? Existem alguns protocolos dentro da hipnose, que para determinadas questões nós temos 6 encontros, 5 encontros, 10 encontros, né? Mas depende muito de cada caso, de como que essa hipnose, essa hipnoterapia ou essa terapia foi construída, não é? Então a alta sempre é um processo conjunto. Você já tratou alguém que foi especificamente pedindo para se livrar do tabagismo? Sim, sim. E já conseguiu a cura essa pessoa? Sim, sim. A gente costuma cuidar com a palavra cura, principalmente nas dependências químicas, porque são doenças crônicas, ou seja, elas não têm cura, mas elas têm amenização, né? Elas têm tratamento. Então o tabagismo é uma doença crônica também, então a cura, na linguagem popular, é o não fumar, né, Valéria? Sim, ok, claro. né, parou de fumar. Mas essa pessoa, ela nunca vai poder, né, acender novamente um cigarro, né, sem o risco de voltar a fumar como fumava anteriormente. Então a gente diz que a gente conseguiu a cessação, né? Mas como a gente observou na reportagem, aquele senhor, né, ele conseguiu 6 meses de tratamento ou de abstinência e voltou, não é? Volta pior às vezes, né? Isso, porque a Organização Mundial de Saúde, a literatura mostra que o primeiro ano é o ano de risco. Então muitas vezes a pessoa recai no primeiro ano, né? Então o primeiro ano a gente precisa ter mais atenção, a gente precisa fazer as manutenções, né? Então a gente termina o tratamento com a hipnose, né, focada naquilo, mas a gente precisa acompanhar esse paciente, principalmente no primeiro ano, que é o maior número de recaídas. Nossa, que interessante. Vou dar uma pausa aqui no meu assunto com o Rosimar, falando sobre hipnoterapia, para a gente fazer um pequeno passeio agora, gente. Olha só esta cidade. Dá uma olhadinha. A gente vai fazer um passeio agora pela cidade de Icó, no Ceará. Essa igreja que você vai ver aí agora, olha. Gente, no título de Nossa Senhora da Expectação, que se refere a Nossa Senhora Grávida, também conhecida como Nossa Senhora do Ó. Em outra cidade do Ceará, a construção da matriz é de 1709, época ainda da coroa portuguesa, gente. Icó significa a cidade é a terceira vila instalada no Ceará e possui um sítio arquitetônico datado do século XVII. São pelo menos 2 motivos do nome da cidade ser Icó. Icó era o nome de uma tribo tapuiá da nação Cariri-Icós, radicada nas margens do Rio Salgado, no Ceará, e do Rio do Peixe, em Pernambuco. É também nome de uma das famílias Caparidaceias, conhecida como icozeiros, uma das famílias dessa árvore, gente. A cidade do Ó é conduzida pela Diocese de Iguatu. O pastoreio é de Dom Edson de Castro Homem. Olha só, então a cidade de Icó é conduzida pela Diocese de Iguatu. A nossa amizade, o nosso abraço querido e fraterno à cidade de Icó, no Ceará. Falando ainda dessa questão da hipnoterapia, Osimar, para quem, né, sentiu que é por aí o caminho, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um profissional habilitado, procurar um profissional referenciado, né, que
alguém falou que já fez um tratamento, alguém conhece, indica, né? E se disponibilizar. A gente diz que na hipnose, na hipnoterapia, é o paciente que conduz a auto-hipnose. Ninguém é hipnotizável se não quer. Então a gente costuma dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então a pessoa estar disponível para isso. Algumas pessoas chegam para testar o terapeuta. Nossa. Algumas pessoas chegam, né, para ver se aquilo lá é verdade ou não é. Então elas vêm armadas, né? E isso não funciona. Então a pessoa precisa se disponibilizar, desejar isso, né? Porque aí o tratamento ele flui, ele funciona. Nossa, então para quem quer procurar falar com você, Ocimar, quais são os contatos? Conta aí pra gente. Isso, então eu atendo aqui em Curitiba, né, como psicoterapeuta, como hipnoterapeuta, né? Eu tenho uma página no Facebook, psicólogo Ocimar, né? O meu e-mail é ocimargilberto@yahoo.com.br e o telefone, né, o WhatsApp é o 99806-4734. Então, quem tiver interesse, curiosidade, quiser conversar sobre o tema, né, estou à disposição. Ocimar, ainda falando, né, do início lá, eu anotei aqui o que você falou, a hipnose ericksoniana. O que significa isso? Isso. Então, é uma hipnose que a gente utiliza como metáforas, né? Então, diferente da hipnose clássica, que ela é bastante diretiva, que o hipnoterapeuta clássico diz, você está entrando a partir de agora em transe hipnótico, né? Ela é autoritária, ela é diretiva. A hipnose ericksoniana se vale de metáforas, de processos fantasiosos para levar a pessoa num transe hipnótico, mas sem ser tão autoritário. Então a pessoa diz, seria interessante você entrar a partir de agora em hipnose, você se beneficiaria de um relaxamento profundo. Então é como a gente diz na linguagem popular, ir pela borda, né? Não ser tão autoritário, porque a pessoa ela cede mais facilmente, ela não se mostra tão resistente a entrar em transe e a receber sugestões hipnóticas. Nossa, tudo muito interessante. Sim. Muito obrigada pela sua visita aqui no Fé na Vida, por partilhar todo esse conhecimento com a gente, Ocimar. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo aqui na Obra Evangelizar. Obrigado. E a gente encerra o Fé na Vida de hoje, né, com a noite de louvor de ontem. Lembrando, gente, tem Missa da Família com o Padre Christian Shankar, amanhã com transmissão ao vivo às 7h. Vem aí, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigada pela companhia. Grande abraço, grande beijo, Fé na Vida para todos vocês. O teu altar, eu quero te adorar na língua dos anjos. Diante da criação, eu quero adentrar o santo dos santos. Aplaude o teu Deus, pode aplaudir e aplaude com alegria, sua bênção, Pai.